Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Estação Pet. E o tema de hoje está imperdível. Mas antes de tudo, eu quero apresentar para vocês quem está aqui comigo nessa mesa. Temos eu, Vanessa Campelo, temos nosso querido Pedro Léo. Olá, pessoal, tudo bom? Espero que vocês hoje degustem esse episódio que será maravilhoso. Inclusive, eu gostaria de dizer uma coisa. Hoje vocês descobriram que Pedro Léo não fica colado nesta cadeira da direita, onde ele sempre tá O mito acabou. O mito acabou. E nossa queridíssima Bruna Bittencourt. Oi, galera, tudo bom? Como eu falei, essa cadeira agora é minha, ninguém me tira mais daqui, entendeu? E nossa convidada de hoje, a Aida, que eu posso dizer que é esportista, atleta profissional do hipismo. Se apresente pra gente, por favor, Aida. Tudo bem, pessoal? Então, eu sou a Aida Nunes, hoje Rupsel, meu nome de casada. Eu tenho 30 anos no esporte, né? Sou uma apaixonada por cavalos desde pequena, desde que eu nasci. E pratico o esporte desde os meus 11 anos de idade. Estou aí há 30 anos nesse universo incrível que é o universo dos cavalos e do esporte equestre. Nossa, é bastante tempo. Então, acho que já deu para vocês perceberem aí que o tema de hoje que a gente vai conversar, né, sobre o hipismo, mas o hipismo para além das Olimpíadas, né? Porque quando a gente fala sobre os esportes equestres, geralmente as pessoas associam mais... A gente só vai lembrando dele de 4 em 4 anos. Só lembra de 4 em 4 anos, exatamente. Mas ele está acontecendo aí o tempo todo e ao longo do ano, né? E eu queria começar já fazendo uma pergunta para você. Posso? Claro. Porque na hora que a gente foi montar aqui a pauta, o roteiro, eu fiquei assim com uma dúvida. Qual é a diferença entre o hipismo e a equitação? E fiquei curiosa sobre a própria história do hipismo. Como foi que isso virou um esporte? Sim, então, o esporte já vem de muitos anos. Na verdade, a equitação, né? Vamos lá, diferenciar o hipismo da equitação, né? Os conceitos. A equitação é o ato de montar a cavalo. Então, quando você sobe no cavalo e monta no cavalo, você já está equitando, né? Você já está fazendo a equitação. E o hipismo é o esporte que vem daí, né? O que se desenvolveu a partir da equitação, o esporte que vem daí, né? Então, existem algumas modalidades dentro do hipismo, né? O hipismo está dentro da equitação, a equitação está dentro do hipismo. Os conceitos até se confundem um pouco, mas basicamente ou montar a cavalo, o ato de montar a equitação, e o esporte que se desenvolveu a partir disso é o hipismo. Ai, que maravilha. E quando a gente fala de hipismo, a gente fala de 2 atletas, né? Sim, perfeito. Então, eu acho que é o único esporte, né, em que você tem 2 atletas que conjunto, competem, né? Como um conjunto, uma coisa única, mas que são 2 atletas. Às vezes a gente tem esporte de duplas e tudo, mas no caso do cavalo é como se fosse um só, né? Ali é um conjunto. Então, tem essa questão, né, a gente tem que tratar também o cavalo como atleta, né? Não somos só nós, e aliás, o cavalo é o principal atleta. Então, quando a gente vai preparar tudo e cuidar de tudo, a gente tem que ter esse foco, saber que o cavalo é o principal atleta. Né? Você falava em off, né, dessa sincronia entre o homem e o animal, né, e dessa importância do cavalo reaprender praticamente a andar. Isso, é o que a gente faz. A partir de quando o cavalo é domado, né, quando se iniciam os treinamentos dele, aí vem a doma, que ele aprende que vai alguém subir nele, montar nele. Então, ele tem que reaprender a caminhar, a trotar, a galopar de novo. Ele vai reaprender com uma pessoa em cima, né? Com outro centro de equilíbrio, outro centro de gravidade. Né? Ele desloca o centro de gravidade dele. Ele precisa aprender a refazer todas as andaduras. E aí, depois de tudo isso, aí vai começar os treinamentos para o esporte, para saltar ou para fazer o adestramento. Né? Que dentro do hipismo a gente tem várias modalidades. A que eu pratico é o salto. Né? Mas a gente tem o adestramento, tem até para a Olimpíada, para adestramento, a gente tem várias modalidades aí que envolvem o cavalo hoje em dia. Eu acho, assim, que algo que é muito importante a gente focar hoje, e que é o foco do nosso programa, né? Falar sobre o bem-estar desses animais. Sim. E eu acho que o hipismo ainda tem... Muitos esportes, na verdade, onde os animais estão incluídos, acabam trazendo muitos mitos de que fazem mal para o animal, de que é algo que não é natural para o animal, e que esse processo é feito com o animal de maneira forçada. E como é que é para vocês, assim,
esse processo desde o filhotinho, de quando vocês preparam a escolha do filhotinho e o treinamento inicial que você estava falando, que tem o adestramento, né? Eu acho que isso é interessante a gente desmistificar para o público. Inclusive, a gente teve um caso agora, né, de maus tratos, que um atleta foi pega dando chicotada no cavalo. Isso não é o que acontece, não é o comum. Isso foi um caso que aconteceu e, assim, todo esporte, todo lugar, todo ambiente, a gente tem todo tipo de atitude, né? E às vezes, aí as pessoas levam isso para um lado e dizer que todo esporte que tem animal é maus tratos, que o cavalo é coitado do cavalo. Não, gente, o cavalo gosta, ele fica feliz com o que ele está fazendo, né? Você pode sentir isso, eles são muito felizes, bem tratados, né? A gente tem todo o cuidado, né? O chicote não é uma coisa que a gente vai utilizar para machucar o cavalo nunca. Nada que a gente utiliza é para machucar o cavalo. Então, a gente tem sempre essa preocupação com o bem-estar do animal, porque também, se ele não estiver se sentindo bem, ele não vai fazer uma boa prova. Então, isso é um termômetro que até quem é leigo pode ver de fora. Se o cavalo está indo bem, está se desenvolvendo bem, com certeza esse cavalo está feliz, ele está bem. Em competições, como é que funcionam essas regras? Porque nas Olimpíadas a gente teve um que foi desclassificado porque acharam um pequeno ferimento, né, no animal. Como é que funciona isso? A gente tem uma regra, né? Essa regra é muito clara, que não pode ter sangue vivo. Então, se o cavalo vai competir, quando ele sai, termina a competição, se for identificado qualquer pontinho de sangue vivo, ele é eliminado. E foi isso que aconteceu na Olimpíada, infelizmente. O material que ele estava usando era um material novo, então o couro acabou dando uma beliscada, assim, uma coisa de menos de 1 centímetro mas infelizmente é a regra, eles foram lá, viram que tinha um pontinho de sangue de menos e foi eliminado. Quer dizer, o cavaleiro trabalhou a vida dele toda, ele dedica uma vida a 4 anos, né? Para chegar nesse esporte muito antes, porque isso. O cavalo, para ele chegar lá, ele tem um treinamento desde que ele nasceu, focado nisso aí. Então, é uma vida que se dedica. Então, é muito frustrante assim para o cavaleiro, inclusive o Pedro Vênis, né, que foi esse cavaleiro que foi desclassificado por conta disso, é meu amigo, foi meu colega de equipe, eu já representei também o Brasil em Sul-Americano, e ele foi meu colega de equipe, então assim, eu fiquei muito sentida, é um menino muito sério, jamais fez qualquer coisa relacionada a maus tratos, e foi eliminado assim, muito frustrante, mas é a regra, é assim que funciona. Sim. É feita para proteger os animais, justamente. Então a gente hoje tem no hipismo, existem outros esportes, hipismo rural, vaquejada, que não se comunicam muito com o que eu faço hoje, que é o salto, né? O hipismo clássico. No hipismo clássico, a gente tem essas regras muito claras e muito rigorosas, firmes, sabe? É muito rigoroso o processo mesmo. Por uma questão até de segurança, né? Exato. Perfeito. A gente fica com pena do atleta, até quando, especialmente quando a gente sabe que não foi intencional, que foi um acidente que aconteceu, mas de fato, assim, as regras precisam existir para que a gente evite realmente de que aconteça de uma outra maneira, né? Você vê, por exemplo, em outros esportes, né? Por exemplo, o boxe, a pessoa sai toda machucada e tudo bem sangrando. Sim. Né? O vôlei, o futebol, por exemplo. Futebol, se o jogador toma uma queda, rala o joelho, sai um sangue, não tem problema. Agora, o cavalo, se der uma beliscada e sair um pontinho, o cavalo não está nem sentindo que a pele dele é super grossa. Você tem um sangue, ele nem sentiu. Às vezes, um mosquito morde e sai sangue. E ele não sentiu. Então, assim, mas é a regra, ele tem que seguir. Exatamente, porque então, a gente precisa proteger exato. Eles, né? Conta pra gente assim um pouquinho sobre, eu gosto muito dessa parte da história das relações entre as espécies, entre os seres humanos e os animais. Os meninos sabem aqui, o pessoal me escuta o tempo todo falando. Vem de muito tempo, né? O pior é quando você fala, né? Você sente o brilho dela no olhar, né? Quando falando. Porque eu acho muito lindo a história assim de evolução da espécie humana. Sim. E tanto os cães quanto os cavalos foram fundamentais para que a gente fosse e chegasse aonde a gente chegou, né? Então a gente só se estrutura em sociedade hoje como a gente se estrutura, porque a gente contou com o apoio dessas duas espécies por muito tempo, né? Como é que foi esse desenvolvimento, assim, da relação dos humanos com os cavalos? E quando que você tem noção de quando eles começaram a entrar no esporte? Porque eles vinham mais como animais de tração, ajudaram a gente a construir cidades. Sim, foi o primeiro. O cavalo foi o primeiro meio de transporte do homem, né? E, na verdade, um grande parceiro de tudo. As grandes guerras, tudo está relacionado ao cavalo, né? Então, o desenvolvimento dessa colaboração entre homem e cavalo, os cavalos são seres colaborativos, né? Por natureza.
E o desenvolvimento dessa relação só fez o homem evoluir por conta disso, né? Imagina, vocês tinham a gente tinha as distâncias que a gente tem de um local para o outro. Imagina o homem ter que ir andando. Então, quando apareceu essa conexão do homem com o cavalo, né, as coisas ficaram muito mais fáceis para os humanos. Então, a gente acho que só tem a agradecer esse animal incrível aí. Com que certeza. Faz parte da nossa vida desde os primórdios, né, da humanidade. Com certeza. E como são, assim, eu entendo muito sobre os cachorros. Sim. Pelos cavalos eu sou apaixonada, mas eu não entendo muito do comportamento deles, assim, como é que é. Eu fico muito curiosa, né? Os cavalos são presas na natureza, né? Então, eles estão o tempo todo em alerta para um possível predador. Né? Eles não são o predador, eles são a presa. Então, o instinto deles é sempre fugir. Sim. Então, se assustar, fugir. Então, quando a gente vai trabalhar com a doma aqui, começa desde que eles são potrinhos, desde que eles nascem, na verdade, né? Com o manejo, com a hora de dar a comida, com a hora de limpar, né? Então, vai desde essa hora, eles vão aprendendo, né? A conviver aí com a gente. E eu acho... Fale, Pedro. Senão eu vou ficar aqui também querendo só eu sugar. E eu já no fim de semana já porque, fiz várias perguntas. É um assunto que desperta bastante curiosidade. Né? Porque não é um tema assim que a gente vê tão difundido. Sim. E assim, para quem não sabe, a Ida também é professora, não é isso? Sim. E sou treinadora de cavalos e de atletas, né? Então, treino pessoas e treino cavalos, indivíduos equinos. Para falar um pouquinho para a galera que está assistindo e tem intenção, por exemplo, de colocar seus filhos numa escola, a partir de quantos anos assim é recomendado a criança entrar assim, né? A gente tem lá o serviço para atender a partir de 2 anos de idade, né? Com 2 anos é uma aula assim mais lúdica, né? Para a criança ter o contato com o animal, desenvolver essa relação com o animal. Isso é muito incrível, desde pequeno, assim, né? Você ter a oportunidade de conviver com um cavalo é uma coisa incrível, né? Você vai gerando um outro tipo de relacionamento consigo mesmo até, né? A gente aprende muito com os cavalos. Então, com 2 anos a criança já pode fazer aulas lúdicas, que ela fica em cima do cavalo, a gente bota ela virada para frente, virada para trás, ela se movimenta em cima do cavalo justamente para ganhar confiança, né? Nos próprios movimentos do animal ali. E aí ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, a partir daí de uns 6, 7 anos, ela já consegue começar a montar sozinha, porque nesse início, com 2 anos, 3, 4, é puxado, né? Tem sempre uma equipe ao lado da criança. E a partir dos 6, 7 anos, aí a gente já consegue colocar as crianças sozinhas para conduzir o cavalo. Né? A gente usa uns cavalos mais mansos, mais tranquilos, para atender as crianças, para elas irem começando até que elas possam aí partir para o salto, né? Começar a partir do salto, que aí já precisa um pouquinho mais de equilíbrio, um pouquinho mais de firmeza na sela. E como foi que começou a sua relação com os cavalos? Nossa, eu nem sei usar. Eu tenho foto minha de fralda montada sozinha no cavalo, então acho que veio de outras vidas, né? Mas desde pequenininho eu sempre tive contato. Meus pais têm fazenda, então a gente ia nas férias e eu passava o dia, eu sumia. Todas as crianças iam para a piscina e eu sumia, ia para o mato com os cavalos. Só voltava de noite. Ia para a piscina, corria, voltava, subia no cavalo, voltava. Então, sempre foi assim, né? Eu fazia até chantagem com os pais. Eu só vou se tiver um cavalo. Quando ia para algum lugar, eu só vou se levar um cavalo. E aí, com 11 anos, uma amiga minha me falou, olha, tem cavalo aqui em Salvador, vamos lá montar. Nem sabia o que era hipismo. Eu falei, vamos nessa. Aí tem cavalo, tô dentro, né? Fui, desde então ela saiu e eu continuei. E nunca mais eu parei. Isso aí virou a minha vida, né? Hoje eu dedico a minha vida mesmo. Apesar de eu ter feito faculdade, ter trabalhado em outras áreas, ter formação em outras áreas, larguei tudo e falei, não, eu quero ficar onde eu gosto, onde eu amo, é isso aqui que eu nasci para isso, então, é onde eu tô hoje. Então foi com 11 aninhos que a sua carreira profissional começou? Com 11 eu comecei a fazer as aulinhas na escola, né? Aí com 12 eu me formei na escola, consegui comprar meu primeiro cavalo e comecei a competir nas provas um pouquinho melhores. Aí com 14 anos, eu ganhei o outro cavalo, que aí eu pude evoluir e consegui chegar na categoria de mirim, que já é 1,20 m, é uma categoria que a gente chama de alto rendimento, né? Porque é uma categoria que acaba ficando muito difícil para uma criança de 12 a 14 anos. E eu consegui chegar nessa categoria e fui convocada para a equipe brasileira, representei o Brasil. Acho que eu fui a única amazona baiana
que conseguiu isso, fazer parte da equipe brasileira. Até hoje ainda não teve outra. Nossa, que Enfim, massa. eu estou tentando formar outros que possam, né, seguir nesse caminho aí que eu segui. E como é essa trajetória para chegar nesses níveis? Como é que funciona isso? Porque eu acho que não é um crescimento que as pessoas estão habituadas. Eu mesmo não fazia a menor ideia de como é que funcionava para chegar lá. É uma dedicação muito grande, assim, né? Então, você abre mão de muita coisa, você tem que dedicar muito tempo aos treinos, você precisa de estrutura. Então, assim, você abre mão mesmo de muita coisa, né? Você vai investir nisso aí. A sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, né? E eu abri mão de muitas coisas. Não ia pra festa, né? Adolescente ia pra festa, eu não ia pra festinha dos amigos, eu ia dormir. Então, isso eu acho que é até uma coisa muito legal do esporte também, né? Que traz uma disciplina, né? O atleta tem que ter uma disciplina, senão ele não vai para lugar nenhum. Isso para criança, para quem, né, tá começando, isso é incrível, assim. Então, eu desde cedo eu aprendi a ter essa disciplina, abrir mão de coisas e dar valor às coisas e, né, colocar a energia que precisa para que uma coisa funcione, né? Buscar um objetivo, você precisa também fazer sacrifícios, abrir mão de muita coisa. Então. Que bacana, você tá falando isso, eu tô lembrando de uma amiga minha que o filho dela também é atleta de luta, é uma luta chinesa, Sandá. Se estiver falando o nome errado, desculpa, gente. Mas ela falava sobre esse comprometimento dele, assim, desde muito jovem, realmente, assim, de fazer as escolhas e as renúncias. Sim. E entender que para ele alcançar um patamar, ele precisava fazer certas escolhas que não iam de acordo com o grupo dos coleguinhas, né? Porque você precisa do seu preparo. Sim. Então, realmente, para adolescentes e para crianças, essa noção de responsabilidade, eu acho que é algo que engrandece bastante para o desenvolvimento do sujeito, até para a vida adulta, né? Eu acho que todos os esportes trazem isso. Sim. Aí, né? Mas a questão do hipismo, o diferencial, é que tem um envolvimento com o cavalo, né? Isso aí traz um outro patamar pra gente. Eu aprendo muito com os cavalos, sabe? Eu tenho 30 anos no esporte, todos os dias eu tô aprendendo. Então, por exemplo, aí meus cavalos são novos, cada cavalo é de um jeito. Então, a gente todo dia aprende alguma coisa nova, até formas de se relacionar com o ser humano, a gente vai aprender também com o cavalo, né? Isso Ele vai bacana, trazendo tanta né? coisa legal pra gente. Então, eu me sinto muito privilegiada de hoje poder trabalhar com os cavalos e estar nesse ambiente que é incrível, assim. Eu posso estar enganado, não sei, mas assim, a visão que eu tenho é que é um esporte muito masculinizado. Assim, como foi os desafios, assim, seus desafios, eu acredito que deve ter sido muitos, né, de provar que tinha capacidade, né, que a mulher tem condição, assim, de praticar o esporte. A gente vive numa sociedade machista, né, então tem essa impressão de que aí existem esportes que realmente você vê que os homens se destacam mais porque tem mais força, porque, né, tem outra estrutura física. Então, os esportes normalmente separam homens de mulheres. No hipismo, não. Então, no hipismo, hoje, na verdade, a gente tem muito mais mulher do que homem no hipismo. Vocês viram aí na última competição, eles falam, nossa, tem muito mais mulher, pois é. Eu fiz esse... Porque como você não estava lá com a gente, foi uma coisa que eu observei, eu e Bela, que estava fazendo a gravação, gente, a quantidade de meninas competindo em relação à quantidade de meninos, eu só vi um homem competindo, né, um garotinho, e depois que eu vi que tinha mais uns 2 ou 3 meninos e a quantidade de meninas para umas 30 meninas. Que bom, assim, que essa geração tá vindo para desmistificar isso, porque eu acredito que na sua época, quando você começou, já não era tão... O hipismo tem um detalhe, né, que torna ainda mais especial, vamos dizer. Ele é o único esporte que você tem homens e mulheres competindo em igualdade de condições, né, porque nos outros esportes você tem realmente uma limitação física. Sim. No hipismo não tem. A sua habilidade independe de você ser homem ou ser mulher, né? Às vezes você vai precisar de um cavalo que você tem mais força, mas às vezes a força não vai resolver, você vai ter que ter o jeito. É o único esporte que tem olímpico, que você vai para a Olimpíada, homem e mulher na mesma prova, na mesma categoria, em igualdade de condição. Nossa, isso é muito bacana, né? Especialmente para essa desmistificação. Exato. Realmente, porque de fato é comum a gente ver a maior parte das vezes essa separação entre homens e mulheres. Isso é uma coisa legal do nosso esporte, né? Sim. Trazer essa competição aí de saudável entre homens e mulheres e a mulher poder estar lá e ganhar tanto quanto o homem ou mais que o homem até, né? Então,
o machismo aqui não tem vez, né, com a gente. Maravilha. E falando sobre cavalos, já que você trouxe esse tema e você falou que tanto as fêmeas quanto os machos competem em pé de igualdade, existe uma seleção de raças específicas? Quais raças são melhores? Qual porte de cavalo? Como é que vocês olham para isso? Porque na competição a gente viu lá uma diversidade bem grande, né, de perfis de cavalos. Qualquer cavalo pode ser um atleta de hipismo, né? Mas hoje em dia a gente tem uma raça própria que foi criada aqui no Brasil já tem alguns anos, né? E utilizando bons cavalos importados, outras raças que já são consolidadas, que são próprias para o esporte, né? Aí tem algumas características físicas que vão se reunindo, né, para que o cavalo tenha mais aptidão. Então, isso ao longo dos anos aí foi se desenvolvendo aqui no Brasil, a raça que chama Brasileiro de Hipismo. Hoje é uma raça muito forte, inclusive no mundo. A gente teve aí uma égua Brasileiro de Hipismo que foi 5º lugar nas Olimpíadas, que é um feito assim histórico, né, assim, muito importante, um cavalo criado, nascido e criado no Brasil e se tornou o 5º melhor do mundo nessa última Olimpíada, né? Dentre outros tantos que a gente tem aí cada vez mais, nossa raça brasileira de hipismo, conhecida como BH, né? A gente tem hoje aqui na Bahia o CRIO também, a gente tem alguns criadores aqui, né, que desenvolvem essa raça. E aí o cavalo nasce para saltar, né? Ele nasce com todas as características que propiciem que ele seja um bom atleta. E aí daí que depois de nascer isso aí tem que também desenvolver a parte do treinamento. Mas eles já são mais aptos do que um cavalo que não foi criado para isso. Então os cavalos hoje eles são criados para isso. E o foco é nessa raça do BH, né? Que todo mundo está buscando aí as melhores características para o esporte. Que bacana, são né? essas características desejadas? Porque para você que já tem relação, eu acredito que seja meio claro, mas eu não consigo ver. É uma questão de conformação física mesmo. O cavalo é maior, ele é mais forte, ele tem mais musculatura, tem o ângulo da cernelha, da espádua, né? Como é que ele... Isso aí os especialistas de raça, de criação, genética fazem, né? Eles fazem, mas a gente consegue visualmente ver, aquele cavalo... vocês viram lá na competição, né? Tem uns cavalinhos pequenininhos, desengonçados. Sim. Tem outros que são mais bonitos, mais plásticos, mais, vamos dizer, harmônicos, né? Com o que estão fazendo. Então, a gente consegue perceber isso um pouquinho no olho também. Eu que estou de fora, na hora que estava olhando, eu até comentei isso, porque na hora que você estava saltando, eu disse assim, meu Deus, como saltam com graça, né? É uma coisa, assim, muito bonita de se ver. Visualmente, para quem está assistindo, sim. É lindo. A gente fica hipnotizado. A gente trabalha muito com repetição, né? Eles vão aprendendo por repetição. Então a gente vai lá todo dia fazer a mesma coisa, bem feitinho. Uma carga horária assim, mais ou menos de quanto tempo por dia? 1 hora, dependendo do cavalo, às vezes 2. Se for um cavalo que tenha muito ímpeto, muita energia, a gente precisa trabalhar mais vezes. Mas a gente faz um trabalho, vamos dizer, tem vários momentos no dia, né? Então de manhã cedo eles são soltos, eles vão lá, ficam andando, esticam as pernas. Alguns a gente roda na guia, a gente tem um funcionário que roda um pouquinho, eles vão em volta da gente, assim, do chão, eles vão trabalhando. E depois é que vai montar. Então, dependendo muito... Cada cavalo é diferente, né? Cada um é um indivíduo, tem suas particularidades. Então, a gente desenvolve um treinamento muito específico para cada um. Claro que tem as coisas gerais que a gente trabalha, a linha que a gente segue. Mas cada cavalo é de um jeito e cada um vai ter seu treinamento essa de uma rotina forma. Altera-se muito, assim, em pré-competição? Não, então, a gente tem que procurar manter a rotina deles o mais igual possível, né? O mais próxima possível, para que eles entendam agora é hora de comer, agora é hora de trabalhar, e que eles fiquem seguros, né? A gente precisa ter um cavalo seguro. Se o cavalo está inseguro e está com medo, isso vai atrapalhar tudo, desde a cocheira. Então, a competição ela não começa na hora que você está na pista competindo, né? Começa na hora que você chegou, você viu se o cavalo comeu, não comeu, se ele está bem, se ele não está... E o que é que faz? Então, vamos dar um banho, vamos soltar um pouquinho. Hoje eu não vou soltar porque eu estou achando que ele está cansado. Então, é uma coisa assim muito, constante, de ter uma atenção constante àquele animal, àquele atleta. Além da gente mesmo, né, que somos atletas, saber se a gente dormiu bem, se a gente comeu bem, a gente tem que ver tudo do cavalo. E principalmente dele, né, que ele também não vai poder falar pra gente. Então, o atleta que fala, ele fala, oi, tô com fome, não dormi direito. O cavalo, não. Então, no hipismo, você acaba, o atleta ser humano, acaba tendo uma atenção dupla, né? Sim. Porque vocês têm que fazer o cuidado próprio de vocês
e um cuidado físico, porque eu imagino que seja bem desgastante, e o cuidado também da sua dupla, né? Sim. Do seu parceiro, Para que que é tudo quem... esteja bem, tem muitas variáveis que precisam estar. E o desafio maior é que o cuidado com esse outro aí é um cuidado com o outro ser vivo também, Sim, que tem suas exatamente. questões, porque, por exemplo, no automobilismo você tem que cuidar do carro, mas Isso. o carro ele é muito pragmático. Você quebrou, conserta, ajeita aqui. Ali você está dando com o outro ser vivo, então ele tem as questões dele também, Sim. que você tem que entender, você tem que, só o bom relacionamento que você falou, da importância de você acompanhar e crescer, você falou do vídeo, né? Cresceu junto com aquele animal que estava saltando, então você acaba tendo uma relação muito mais simbiótica ali né? e até progredindo por conta É uma disso. relação familiar mesmo ali, é como se fossem os filhos da gente, sabe? Então é uma atenção contínua, constante. E teve A uma gente tem uma fala... equipe também, né? Assim, não sou só eu, porque eu sozinha não consigo nada. A gente tem um cuidador do cavalo, um tratador que faz os cuidados básicos, que alimenta nos horários certinhos, que passa o dia lá com ele, que dá banho, os cavalos tomam banho todos os dias. Quando né? a gente chegou lá no fim de semana, no dia da competição, a gente encontrou logo ele lá, né? Muito querido. Ele estava fazendo todo o cuidado Sim. com os cavalos, estava penteando. Meu funcionário, que é meu tratador desde 1999, já está há muitos anos comigo, então tem uma relação de confiança muito grande que a gente tem que ter com esse cuidador. É que nem a babá dos nossos filhos, né? Então, tem toda essa equipe, tem veterinário, tem o ferrador que coloca a ferradura. Então, tem toda uma equipe aí envolvida no treinamento. Agora, uma curiosidade que eu fiquei. A gente falou da preparação dos cavalos. E vocês, fisicamente, então. quais são as preparações que vocês precisam ter? Importante. Eu tenho muito cuidado com isso, né? Eu procuro ser um atleta o mais completa possível. Então, eu foco tudo que tem que fazer nos cavalos, mas tem que pensar em mim também. Então, eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar bem, eu preciso estar com minha musculatura forte, fortalecida, organizada, eu preciso me alongar. Então, essas coisas todas, e no meu treinamento com os meus atletas, meus alunos, eu passo isso. Mas o que a gente vê hoje, na verdade, no mundo do cavalo, é muito contrário. Né? Pelo fato do cavalo ser o principal atleta, tem muita gente que está preocupada com o cavalo, tudo certinho, e esquece de se cuidar. Então, a gente vê atleta com sobrepeso, atleta que está com problema no joelho, porque não fortaleceu a musculatura. Então, assim, eu foco muito nisso aí, eu tento ensinar isso para os meus alunos, porque, assim, na hora do esporte é ali, não tem uma academia, eu falo, você tem que ir para academia, você tem que comer direito, vai no nutricionista. Então, né? termina sendo muito disso aí. musculação, o quê? Perna, focando mais Tudo, né? A musculação, na verdade, hoje já tem vários estudos aí que diz que está totalmente relacionada com a longevidade, né? Então, a gente precisa manter a nossa massa magra. Quanto mais massa magra a gente tem, mais saudável a gente está. Sim. Então, a musculação é o único que trabalha a manutenção da massa magra, né? Porque você faz uma corrida, é muito bom, mas você vai perdendo musculatura. Então, todo mundo precisa fazer musculação, efetivamente. Sim. Você falou de corpo aí, a gente aqui estava invejando a postura. Sim. Eu toda hora me corrijo aqui, Eu tô falo tentando giro e aqui. mexe, eu tento colocar as Eu, coisas hoje aqui. eu acho que eu estou mais esguio do que nunca aqui para tentar chegar próximo ali. Que Pois é, o que eu estava falando no início, né, do equilíbrio do cavalo. Quando a gente treina um cavalo, a gente treina o equilíbrio do cavalo. O cavalo nasceu na natureza com ninguém nas costas dele. A gente bota alguém nas costas dele e fala, agora se vira. Então, ele tem que reaprender a andar, a fazer tudo, né? Então, E o atleta precisa o atleta também, em cima, né? o que a gente tem que buscar o tempo todo, a gente está equilibrado. Então, se a gente está com uma postura ruim no cavalo, a gente vai atrapalhar esse equilíbrio. Então, acho que é natural de a gente acabar ficando mesmo com a postura o tempo todo, porque está acostumada a estar lá. Na hora do treino, eu treino muitas horas por dia, então acaba que eu fico já no jeitinho. Isso é E ótimo, deve acho que fazer também, um né, pra todo fortalecimento mundo. assim abdominal Abdominal, né? bastante Sim, forte, né, para você abdominal, conseguir manter a lombar. postura. Olha, o esporte, o hipismo, ele trabalha todos os músculos do corpo. Eu Tá vendo aí, convido aqui galerinha? vocês todos aí a irem lá conhecer nosso esporte, fazer uma aula. Todo mundo que foi fazer a primeira aula no outro dia acordava doidinho. Eu acho que até quando a gente vai fazer assim, por esporte, eu acho que a gente estava conversando sobre tudo isso. Vou só terminar aqui o que eu ia falar e vou fazer uma proposta pra gente passar um pedacinho do vídeo que a gente assistiu você lá Claro. montando pro pessoal ver como é que é, pode ser? Sim, claro. O pessoal entender o que estava acontecendo aqui exatamente. Então, esse cavalo é um cavalo que ele é novo, ele tem 5 anos, ele foi criado por mim, é da raça BH também. E ele, desde que ele nasceu, eu que treino ele.
Então, essa foi a primeira competição dele. Então, é uma competição mais baixinha. A gente vai mostrando um pouquinho o que ele vai fazer, né? O ofício dele, que ele nasceu para isso. Então, ele está começando aí, ó, a aprender. Então, a gente coloca numa prova um pouquinho mais baixinha, vai tranquilo, mostrando tudo, dando confiança para o cavalo. Aí ele vai aprendendo aí que os obstáculos é que ele tem que saltar e não pode tocar. Então, ele vai efetivamente aprendendo o ofício dele, né? E ali você saltou um obstáculo duplo, não foi? Isso, no nosso percurso tem vários tipos de obstáculo. Tem as verticais, que esse laranja que passou agora. Esse agora é um oxer, porque tem duas varinhas uma do lado da outra, tá vendo? Paralelas. Uhum. E tem os duplos, os obstáculos compostos, que aí aí você tem uma marcaçãozinha na frente, que é o A, o B e o C, o A e o B. Então, ele pula um, tem uma metragem certinha e logo depois tem outro. Né? Essas linhas aí, ó, entre um obstáculo e outro, quando está numa linha reta, a gente tem uma distância. Antes da prova, a gente passa na prova a pé, né? A gente entra a pé aí primeiro, para a gente verificar tudo. E depois que a gente entra com o cavalo. A gente aquece o cavalo, depois volta para a pista e faz tudo lá com ele. E como é que você indica para ele que ele tem que pular? Eu fiquei curiosa, disse assim, como é que o cavalo... Essa é uma dúvida comum. Como é que o cavalo sabe que ele tem que pular quando chega o obstáculo? Isso eu vivo falando muito para os meus alunos. O cavalo salta sozinho, não aperte ele, não empurre ele. Não tem botão. Porque às vezes a criança chega ali perto do salto e faz assim, empurra a perna, o cavalo bota a perna, né? Quando a gente encosta a perna, o cavalo vai para frente, mas não precisa, o cavalo salta sozinho. O que a gente precisa é preparar o salto. Então, a gente vai preparar todo o antes do salto. O salto não, o salto ele vai fazer sozinho. Aí depende se ele vai fazer um bom salto ou um salto ruim, depende da forma como você colocou ele naquele salto, a distância que chegou, se ele estava equilibrado, se ele estava com um ritmo bom, se ele estava com a impulsão necessária, né? Se ele estava reto, se ele estava torto. Então, isso aí que vai fazer ele saltar bem ou não. Eu reparei que enquanto sua aluninha estava também competindo, os instrutores todos, no geral, vão dando as orientações, né? Segura o ritmo, ou vai... porque às vezes o cavalo vai se empolgando e vai correndo. Então, são essas orientações que vocês vão dando que facilitam para que o salto aconteça da melhor forma possível. A gente vai organizando o entorno. Na hora do salto não tem mais o que fazer. Já foi, chegou, o cavalo vai se virar, como der. O circuito, pra mim, enquanto leiga, eu sempre fico na dúvida de como é que vocês sabem que depois desse daqui é aquele obstáculo. Então, tem uma numeração, né? A gente vai... E antes da prova, toda a prova começa, por exemplo, a prova começa às 8 horas. Meia hora antes, a pista é aberta e você vai entrar lá a pé. Então, quando tem os alunos ou quando eu tenho minha prova, eu vou lá, entro a pé, meço as distâncias, olho o que tem de diferente, o que é que não tem, quais são as dificuldades que o meu cavalo pode ter, né, naquele percurso especificamente. Então, às vezes tem um cavalo que tem uma dificuldade numa coisa, outro tem outra, vamos ver se tem isso no percurso, não tem, como é que eu vou abordar. Então, a gente tem esse tempo de 30 minutos, né, pra gente entrar lá a pé e ver tudo antes. O cavalo não vê não, a gente vê e a gente fica sabendo qual que é a sequência. Aí tem que gravar mesmo. Acontece, se fizer errado, perde ponto, né? Se errar, você pode ser eliminado da prova. É isso que eu ia perguntar. É um esporte por pontuação, né? Como é que funciona essa pontuação? Pronto. Nosso esporte ele é pontos perdidos, né? Ele é contado pelos pontos perdidos. Então, o melhor de tudo é você fazer 0. Tirar nota 0 é o melhor no nosso esporte. Né? Pra quem fica traumatizado com o 0 no hipismo, pode ressignificar. Tá tudo bem. É engraçado que eu jurava que era o contrário. Eu achava que quanto mais você acertava, você ganhava pontos. A gente tem uma contagem que chama contagem olímpica, que aí vai depois que faz a prova, quem ficou em primeiro, quem ficou aí, tem uma pontuação que faz para o campeonato que vai para pontos ganhos. Mas na prova, lá quando você passa com o cavalo, você não pode derrubar nenhum. Quando você derruba, você perde 4 pontos. Então, cada obstáculo que você derruba, você vai perdendo 4 pontos. Faz um ponto a cada segundo. É muito ponto. E o segundo é... Você tem que entrar no tempo da prova. Se você tiver muito leve, você não vai ser bom. Você faz 0, mas você não ganha. E se fizer muito rápido, tem algum problema? Depende da prova. Algumas provas que é de tempo ideal, você tem que estar dentro de uma faixa de tempo. Aí, se você tiver antes, você também perde. Gente, é muito complexo. Mas, normalmente, quando vai, assim, nas provas de iniciante, tem mais isso, né? De você ser rápido e perder ponto. Porque a gente não quer que o iniciante saia correndo igual um doido, né? Mas aí, nas provas, conforme você vai evoluindo, vai ficando nas provas mais altas, a partir de 1,10 m em diante, aí tem as provas de cronômetro. Que, além de não derrubar nenhum, você tem que ser rápido. E aí, quanto mais rápido você é, mais difícil você não derrubar, né? Porque precisa mais habilidade. Já seria a minha próxima pergunta. Qual o obstáculo mais alto da pista? Depende, porque as provas ela tem uma chamada, por exemplo.
Essa prova que eu pulei, essa aqui com cavalo, a chamada era 80 centímetros. A outra prova que eu pulei com outro cavalo, a chamada era 1,20 m de altura. Né? Então, assim, depende da prova que você vai se inscrever. A gente hoje tem prova de varinha no chão, que é 20 centímetros que a gente chama, né? Até a prova de 1,60 m, que é as Olimpíadas. Caramba! Que Caramba, nossa, que o alto bacana. nível, né? Meu você. Deus, imagina! A gente tem uma prova também muito legal, que não temos muito, mas vez ou outra a gente tem aqui, por conta que também é difícil ter muita gente para ir nessa prova. Gente, eu pensei aqui só no CrossFit, o pessoal que vai aumentando cada vez mais. Gente, vai é muito pulando. alto. muito alto. 2 metros e o recorde? 42, se não me engano. 42, nossa, Eu não sei se já gente. ultrapassaram esse, mas a última vez era isso aí, o recorde. E tem assim, porque você tem cavalos diferentes, né? Tem um perfil de prova para cada cavalo que com você certeza. escolhe? Tem cavalos que são mais rápidos, naturalmente, né? Que eles são mais simples, eles viram melhor, eles estão mais bem trabalhados e vai ser mais fácil ele andar mais rápido. Porque a prova de velocidade, ela não é correr. Sim. É o traçado que você vai fazer, é o ritmo que você vai estar. É a forma como você vai abordar os obstáculos. Não é só sair correndo. Porque eu acho que no senso comum, na nossa cabeça, corra e pule, né? É o famoso aponta e amonta. A gente fala assim. Eu vou até pedir aponta e amonta. desculpa pela comparação, mas a única coisa que eu entendo de cavalo, gente, é de Minecraft, que tem cavalo que é melhor em velocidade, melhor em salto. Minecraft? Meus irmãos. Eles amam. E aí é o máximo que eu vou entender de diferença. Mas tem perfil de cavalo. de Por cavalo. exemplo, tem cavalos que encaixam melhor com um cavaleiro, outros não. Às vezes você tem um super cavalo que você bota na mão de um cavaleiro e não acontece nada. Você fica assim, meu Deus, o cavalo era bom, mas com esse aqui tá ruim. Ou às vezes você tem cavalos que são ruins, você bota na mão de um bom cavaleiro e você fala, meu Deus, esse mesmo é o mesmo cavalo? Então, É uma tem sincronia mesmo, às vezes né? eu gosto mais de montar um cavalo desse tipo, às vezes meu aluno gosta de um de outro tipo. Então, cada cavaleiro tem suas preferências também, pessoais, né? Cada cavalo é um E cada mundo. cavalo é de um jeito também. Cada cavalo é um Às vezes você faz uma coisa com um cavalo, dá super certo, mas com o outro não vai dar. bem Então, a gente interessante. precisa, é por isso que a gente diz que o hipismo, a equitação é uma arte, né? Não é uma coisa exata, não tem ali a gente tem teoria, a gente tem livros sobre equitação, sobre, né, as técnicas de montar cavalo, mas cada cavalo é único, é um indivíduo e às vezes ele vai ter particularidades que você vai fazer um trabalho e não vai funcionar. É uma junção mesmo, assim, de teoria prática e o feeling do cavaleiro, né? Eu tenho um cavalo hoje comigo, que ele também é novo, tá com 5 anos, irmão desse que vocês viram aí no vídeo, e ele é um cavalo que tem muita personalidade. Eu cheguei a olhar para ele, eu passei 10 dias só olhando para ele, eu falei, eu não vou montar, eu vou só olhar, eu não tenho coragem, eu não dou conta. Eu falei, olha, 30 anos de esporte, esse aqui não é para mim não. Eu passei 10 dias pensando isso, mas não, eu mudei meu sistema, a gente fez uma outra coisa, vamos fazer uma coisa diferente. E a gente tem que usar a nossa sensibilidade. Sim. Ninguém me disse, faz isso, faz aquilo. A gente vai sentindo o animal e vai tentando entender ele, e aí que a gente vai conseguir executar o melhor treinamento para ele. Falando em treinamento, você conversou lá no dia que a gente foi assistir a competição, assim, que já se mudou muito, né, a forma do treinamento dos cavalos, que antigamente era feita de uma forma e hoje vocês têm feito de cada vez mais respeitosa, mais os treinamentos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bacana também para as pessoas desmistificarem, porque talvez elas tenham só a imagem que vem em filme, né? Que é uma coisa bem estereotipada. Não, então, o esporte evolui muito, né, nesses anos todos, tem essas regras que ajudam a proteger o cavalo, tem o clean sport, então, assim, hoje a gente é muito rigoroso com substâncias proibidas, né, que nem todo esporte, você tem o antidoping, então as provas importantes, elas têm antidoping, tem todo o controle, tem veterinário de plantão, então, assim, o cuidado é extremo, assim, com os cavalos, né. E com os atletas também? Eu acho que é menos com os atletas, até, por exemplo, você não tem o antidoping nas provas aqui no Brasil hoje. Não tem antidoping no atleta, o cavaleiro, por exemplo. Mas no cavalo tem. Que massa, é uma preocupação assim, é legal das pessoas saberem, no né? regulamento, sim, a gente também está sujeito a ser feito qualquer tipo de exame. Mas é muito mais rigoroso com os cavalos do que com os cavaleiros em cima. Conta pra gente um pouquinho sobre como é um dia de competição, porque assim, tanto emocionalmente quanto em relação às técnicas, assim, tem várias coisas que vocês vão fazendo, né, pra ajustar tanto o atleta, os seus alunos, quanto os cavalos pra... A competição começa muitos dias antes, né, que a gente faz todo um planejamento do trabalho até chegar na competição.
Porque a gente não pode treinar indiscriminadamente, porque a gente precisa também preservar a parte física do cavalo, né? Então tem gente que treina muito, 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 na hora da prova vai ruim. Por quê? Porque treinou errado, na hora errada. Então, esse planejamento da competição já vem muito antes, né? Então, às vezes, tem um ano antes, você já vai planejando tudo que você vai fazer para chegar até aquela competição. Né? E aí, no dia, todo esporte que você tem competição envolve algum nível de estresse, você tem que aprender a lidar com esse estresse, né? É uma coisa que, né, eu tento passar aí para os meus alunos e dizer, ó, isso não vai sair não, viu? Você vai ter que se acostumar com essa sensação. Né? Então, já é uma primeira experiência para um aluno, um iniciante. A gente vai passando o tempo e vai ficando calejado, mas toda a competição a gente fica, né? Tem algum estresse, alguma tensão. Claro. Aí tem que ver toda a parte do cavalo, o material que vai usar, se é esse material, a competição, às vezes eu vou mudar um material, eu vou mudar uma espora, eu vou mudar um bridão. Então, tudo isso aí você tem que estar desde cedo. Eu acordo no dia da competição, eu já estou ligando para o tratador, faz isso, faz aquilo, coloca tanto de comida, reduz a comida, aumenta a comida. Então, assim, são muitos detalhes, né? Muitos mesmo. Aí você tem que ir no júri, ver se a prova tá certa. Ah, vai mudar de prova, vai lá, pede a inscrição, troca a inscrição. Então, tem uma série de questões. O passaporte do cavalo, o exame do cavalo, está vacinado, está com a vacina em dia, está com o exame em dia, tem que ter tudo isso também, a documentação dele. Os cavalos têm passaporte. Olha que bacana. Então, eles têm que estar com o passaporte em dia, com o selo atualizado. Eu vi até que você... Passaporte mesmo? Sim, de viagem? Passaporte. Cada competição que você vai, você tem que apresentar o passaporte do cavalo. E serve para ele viajar também. Eu vi até você marcando o tempo e preparando um aquecimento antes da prova. Então. Eu achei isso fenomenal, gente. Antes do cavalo entrar, você fazendo toda a marcação, tem que aquecer o cavalo. A gente tem que saber exatamente o quanto tempo aquele cavalo precisa para estar aquecido. E se passar daquele tempo, ele vai ficar demais, vai cansar. Então, a gente precisa estar realmente tudo muito organizado para que a gente tenha 100% de condições de ganhar a prova. E a ida, ela tem algum tipo de ritual, assim, pré-competição? Olha, eu procuro dormir bem, né? Aí, quando eu tenho um filho pequeno, né? Quando eu vou competir na noite anterior, meu marido dorme com as crianças e eu durmo sozinha. Então, esse tem sido o meu ritual. Mas acho que não tem, assim, um ritual, nada de superstição, assim, eu não tenho muito isso, não. Mas eu fico muito concentrada, assim, eu tento agendar todas as coisas. Me esqueça, não falem comigo, tô ocupada. As outras coisas, né, aí da vida que a gente precisa resolver. É interessante você falar isso, porque as pessoas às vezes não entendem que o atleta tem uma vida ali por trás, né? Sim. Tem uma rotina normal, ela falou fácil. De ser mãe e tal. Pois é, eu sou mãe de 2 crianças, eu tô ainda no meu puerpério, que a minha filha não tem 2 anos ainda. Meu Deus. E mesmo assim eu tô competindo no alto nível que a gente tem aqui na Bahia, né? A série principal que a gente tem aqui na Bahia hoje são as provas de 1,20 m. E eu tô sempre lá na prova de 1,20 m disputando. Esse final de semana fui campeã da etapa. Parabéns. Foi muito bacana. A gente teve aqui uma etapa do ranking. A gente tem uma federação, que é quem organiza o nosso esporte aqui, é a entidade, né, que é responsável pelo esporte. Aqui na Bahia, a Federação Hípica da Bahia. Então, a gente teve agora, esse fim de semana, essa prova que vocês foram, foi uma etapa do ranking baiano. Esse ranking é super importante para os atletas, né? Porque aqui na Bahia a gente tem um projeto que chama Faz Atleta, que é do governo do estado, né? Que ele dá um incentivo aos atletas que estejam bem colocados nesse ranking. Então, o ranking baiano para a gente aqui é o padrão, né? Que a gente tem que seguir e estar bem nesse ranking para que a gente possa ter direito a esse projeto e fazer... É muito legal esse projeto do governo. É bom falar sobre ele aqui. Com né? certeza. Até para incentivar outras pessoas também de participarem, né? Não é fácil você estar num esporte desse de alto nível, né? Envolve custos altos quando você está no alto nível. Para você começar na aula de pismo, né? Para todo mundo que está assistindo a gente, não é tranquilo. É como uma aula de tênis, uma aula de balé, que você vai fazer uma mensalidade, paga lá, não precisa ter cavalo, não precisa ter nada. Né? Você chega, faz sua aula e vai embora. Mas aí quando você parte para esse nível de competir, de ter um cavalo próprio, aí realmente envolve outros investimentos, né? Então... E você observa assim nas famílias dos seus alunos, durante as etapas, durante as competições, assim, uma mudança de comportamento ou uma mudança de comportamento dos seus próprios alunos, porque eu não sei, mas eu acho que a gente, pelo menos todo mundo aqui estava comentando quanto a gente acha mágico a relação com o cavalo, né? Então eu imagino para quem está nesse esporte, seja
mais ainda, Imagina pra né? criança. Imagina para uma Olha, criança, tem um pais de adolescente. alunos que ficam mais nervosos do que os próprios alunos na competição, que querem mais coisas do que os alunos, e às vezes eu tenho que dizer assim pro pai, pai, calma, mãe. Então a gente também, nós professores de esporte em geral, a gente precisa ter um pouco de preparo também para lidar com os pais dos alunos, que não é fácil. Porque às vezes os pais se entram ali na competição achando que são técnicos. Sim. Isso é ruim para o aluno, né? Você tem uma cobrança ali excessiva, às vezes uma postura dos pais que a gente precisa segurar. Senão acaba deixando mais nervoso, né? É, exatamente. Perfeito, é muita coisa para olhar. A produção já começou com as plaquinhas. Essas plaquinhas. Essas plaquinhas. Mas eu queria que você, se possível, contasse assim alguma história que marcou muito você na sua relação com os cavalos ou no próprio hipismo, no esporte, algo assim que você carrega no seu coração e que deixa assim seu coração quentinho. Olha, são tantas coisas. Eu não sei como dizer só uma, viu? Porque é minha vida toda, né? É uma vida, minha vida com os cavalos, eu não sei nem diferenciar o que é que sou eu sem os cavalos. Que eles fazem parte da minha vida. Eu tenho tatuagens, eu respiro isso. Eu mudei minha vida para viver na hípica. Então, hoje eu trabalho só na hípica. Eu tenho alguns negócios dentro da hípica, não dou aula e treino cavalos. Tenho uma linha de roupas esportivas. Sim, né? Já tive fale uma um pouco revista sobre esportiva isso. também. Deixa o arroba aí pra galera. Sim, pra galera conhecer. Eu trouxe a revista para vocês viram, né? Foi, Eu tinha uma revista, foi. Ela foi bem forte aqui no Brasil durante Lindíssima. 10 anos, chamava Horse Society. Né? E Uma você revista que bem fazia legal. as fotos Eu fazia também, tudo, né? Fazia foto, fazia tudo, então realmente é a minha vida isso aí. Então, tudo que tá nos cavalos sou eu, assim, eu nem sei o que dizer de algo que... A ida e cavalos não talvez tem o meu como primeiro separar. cavalo que eu ganhei, né? Frufru, o nome dele. Ah, que graça. Gostei do O nome. Dindo me deu, o irmão do meu pai, que é meu tio, né? Meu Dindo, me deu esse cavalo. E começou tudo aí. Nunca mais eu parei, desde esse cavalo eu não queria ficar longe dele de jeito nenhum, então... Sua vocação a partir realmente, daí, eu né? Realmente não. Até me confundo, o que é eu, o que é o cavalo, a gente é meio que uma coisa só. Uma extensão sua, né? Já ouviu falar no mito do centauro? E conta aqui agora pro pessoal, se alguém quiser participar e começar a fazer aulas com você, só pode começar criança, adultos podem fazer também. Sim, eu adoro Como é atender que adulto. Sempre, já viu? Vanessa já está aqui, Eu tô já aqui com na a lista. aula agendada. Já. Né? Mas então... A gente vai filmar isso. A gente pode... Vamos. Eu recebo qualquer aluno, né? Qualquer tipo de aluno, qualquer perfil de aluno. Né? Não tenho idade para começar. Pode começar velhinho, viu? Basta querer. Esse esporte é o que eu digo, assim... O único pré-requisito é você querer muito. Porque assim, não é fácil. Vou dizer, nosso esporte é o mais difícil. Eu falo isso para meus alunos todos os dias. Nosso esporte é o mais difícil. Porque assim, o cavalo é um ser vivo, a gente não Sim. sabe. A gente não pode apertar um botão e ele vai para a direita. Não. Sim. Às vezes a gente aperta o botão para ir para a direita e ele vai para a esquerda. E aí? Comigo mesmo aconteceu nessa prova. O cavalo tá em treinamento. Eu falei, vem para cá. Ele, não, eu vou para cá. Me deu um coice, quase me joga no chão. Eu falei, não, você vai para cá. Então a gente também precisa desenvolver uma paciência, né? A gente tem que... E onde quem tem interesse te acha? Me acha no Ecos Clube do Cavalo, em Vilas do Atlântico, é onde eu treino, onde eu dou aula. É um clube aberto ao público, vocês podem chegar, são super bem-vindos. As competições todas são abertas ao público. A gente vai ter uma próxima etapa da federação nossa no dia 19 de outubro, 19 e 20 de outubro, mais uma etapa do ranking. E as pessoas Então, vão poder te ver todo pulando, mundo para chegar e me ver. competindo. É aberto ao público, é só chegar, serão Torcer muito por aí, bem-vindos. E torçam por mim. Com certeza. E as suas redes sociais, as pessoas conseguem Sim, te contatar sim, sim, para sim. poder, por exemplo, marcar uma aula, certeza. conversar com você? Meu Instagram, Aida Nunes Rupsel. Vocês vão ver lá com o meu Rupsel, cavalinho. HU. HUPSEL.
Vamos deixar na Me telinha. sigam, falem comigo, que estou aí à disposição. Não Vai ser só um se prazer. quiserem as aulas, mas também se quiserem acompanhar o seu trabalho, né? Claro, saber Porque um pouquinho mais sobre o universo aí dos cavalos do hipismo, estou à disposição. é muito orgulho pra gente ter uma atleta baiana do seu nível e que ainda é tão generosa em compartilhar quilate. todos, Oh, pois obrigada, é, gente. do seu quilate e ainda compartilhar Imagina. todo esse conhecimento para formar novos atletas também, né? Isso para mim é uma coisa assim que eu amo dar aulas, né? Poder compartilhar esse conhecimento, poder utilizar os meus cavalos para, né, ensinar outras pessoas, isso é incrível para mim, assim. E Sinto você muito falou grata. que tem uma marca de roupas também específicas Sim, sim. para quem compete e para Calças de quem montaria, blusas UV de montaria com proteção solar. é no mesmo Instagram seu que as pessoas sei lá, acham. Vocês me acham tudo lá. Pronto, Estarei maravilha. esperando, viu, o contato de vocês. E dia 19 e 20, né? Repetindo, 19 19 e 20 de outubro, venham assistir a Ida competindo. Eu digo a vocês que vocês vão sair de lá. É um deleite assistir. Vocês vão sair com o coração quentinho. Tá legal. Bom, Aida, estamos chegando agora no finzinho, infelizmente, porque tinha tanta coisa mais que a gente Voltarei queria. para falar Por mais favor. coisas. Isso temos que falar da ecoterapia, né? Que é uma coisa tão Sim. bacana que a gente disponibiliza uma equipe que trabalha com ecoterapia lá no Ecos Clube do Cavalo em Vilas. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da ecoterapia. Vamos marcar um episódio novo para conversar sobre Sim, isso. Por favor. À disposição. E mais, muitíssimo obrigada pelo convite. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer Obrigada estar por aqui. estar aqui. Obrigada por ter convidado a gente para assistir. Claro, e esse eu tô fim de contando com semana. vocês lá de novo, dia 19 e 20, Sim, viu? vamos. Calfinha vai levar o drone dele para fazer umas aéreas, porque se esse vídeo que as pessoas viram já foi lindo ver você fazendo saltos, imagine então a gente vendo também Sim, sim. a prova por cima. Deve ser uma coisa assim fenomenal, né? Então você está mais do que convidada para voltar mais Voltarei. vezes Marca a data que eu aqui. estarei de volta. Foi um E prazer, gente. é isso, gente. Sigam a Ida nas redes sociais, não percam. Vocês vão sair apaixonados e vão querer todos correr para ser alunos dela e para montar, porque a gente aqui já entrou na lista, né? Já estamos com aula marcada. Pronto, obrigada. Bruninha, gente. momento merchan. Momento Merchan. Vamos agradecer aos nossos apoiadores do episódio de hoje. Como sempre, SPN Filmes em todos os episódios. O melhor que nós temos. Né? Além disso, hoje nós temos Pet Lapa. Tudo que você precisar para o seu pet, você encontra aqui na Estação da Lapa. Basta procurar o pessoal. Só chegar lá e falar com a Aline. Quem mais, Peu? E também Somar. A Somar.sa, que é a minha empresa que trabalha com serviços assistidos por animais, que conversa muito com a ecoterapia. Então, quando a gente fizer Já esse tem um projeto programa, aqui pra colocar o cavalo já aí, hein? vamos. Temos também o Lapa News, né? Lapa News. Divulga- Divulguem o trabalho de vocês, que é muito bem sempre feito. conectado com o melhor de tudo está acontecendo na Bahia e em Salvador. É o Lapa News. Temos também Vibes, Melissa. Vibes. Pensou Melissa, pensou Vibes. Primeiro piso Inclusive, tá eu tô aqui, inclusive, de Melissa. Não dá pra vocês verem, porque não dá pra filmar nossos pezinhos. acompanhando a mas- história que ela... Eu vou fazer essa foto do pezinho. Tá bom, então. Nos vemos no próximo programa. Meu Até o Deus. próximo episódio. Até lá.